Salve, belezura! Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite para você. Quem for chegando vai dando um oi para saber que você já chegou. Boa noite, Ivana, Marília. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Laura. noite. Estou aqui com a convidada especial, mais que especial, Laura Della Negra, do Instagram Assoalho Pélvico, pela segunda vez, porque a primeira vez foi ótimo e a gente quis fazer um repeteco. Então, se você já viu, vai ter novidade nessa live. Se você não viu, aproveita, porque o assunto é muito bom. Obrigada por ter aceitado o convite, Laura. Obrigada, é um prazer. Adoro o seu trabalho e vai ser um prazer fazer outra live sobre outras coisas e relembrar um pouquinho o que a gente já falou. Muito bom. E aí, vocês estão da onde, gente? Vai dando um oi, falando da onde vocês são. Eu estou ao vivo em duas mídias, no Instagram e no Facebook. A Marisete aqui no Facebook está chegando, a Alice, a Márcia. Vai contando de onde você é, a Dulce. Boa noite. Estão curiosas para saber sobre o assunto de hoje? A gente recebeu várias perguntas. E eu já vou começar perguntando para a Laura, só para esclarecer, né? Porque o assunto é assoalho pélvico. Então, o que é o assoalho pélvico? Boa. Então, eu trouxe aqui essa pelve para ficar mais fácil de ilustrar. E aí, vou falar um pouquinho sobre os ossos e depois falar sobre o que é o assoalho pélvico. Então, aqui somos nós, mulheres de frente. Esse aqui é o osso do pubis, que é aquele osso que está atrás dos pelos púbicos. Esse daqui são os ossos do ilíaco, que são esses ossos que a gente apoia aqui a mão na cintura. Daí, se a gente coloca a gente na posição ginecológica, são os isquios, que é aquele ossinho que a gente senta e faz assim, vai para frente, vai para trás. E o cóccix, que é a gente virando de costas, que é o rabinho da gente que fica no final da coluna lombar. Que são aqueles montinhos que a gente tem na lombar, termina no cóccix. E aí aqui embaixo, que eu falo que é o fundo da pelve, né, que chama assoalho pélvico, que é toda essa coisa agora que está em vermelha. E é toda essa musculatura que fica nesse losango, composto pela parte da frente e a parte de trás. Então, tudo isso daqui que a gente olha por aqui e aqui por dentro é a musculatura do assoalho pélvico. E que tem relação, Boa, né? Que tem uma relação também com todo o nosso com a nossa boca, o pescoço e a língua. isso. Então tem tudo a ver também com a ginástica do rosto, a ginástica facial. Então quando a gente trabalha o assoalho pélvico, a gente está trabalhando também, né, essa musculatura mais interna que sobe até a língua e que desce até o pé. Isso, então o assoalho pélvico ele é conectado por fáscias, né, aquele tecido que a gente gosta bastante, que conecta desde o pé, da frente do pé, vai passando pela frente das pernas, pelo assoalho pélvico e conecta o abdômen, passa por trás aqui na frente do pescoço e aí conecta aqui nessa parte do chão aqui, né, da boca. Isso mesmo. Então, enquanto a gente está trabalhando o assoalho pélvico, a gente está trabalhando também pescoço e papada. Olha só que maravilha. Exatamente. Toda essa parte inferior e a boca também, essa região da boca. E é isso que a gente vai fazer mais tarde. Já já a gente vai fazer os exercícios faciais juntas, com dicas maravilhosas da Laura. Então, fica aí para acompanhar a gente. Então, conta pra gente quais são as principais disfunções, então, do assoalho pélvico. Porque todo mundo pensa que o assoalho pélvico tende a ser mais frouxo, né? Isso. Então, o assoalho pélvico é esse músculo todo que eu falei para vocês, e ele é um músculo antecipatório e ele é um músculo de estabilização também. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer um movimento, tipo movimentar um braço ou espirrar, quando você está fazendo assim, ele contrai para a gente não ter perda. E ele funciona sem a gente querer, assim. Então, quando a gente vai espirrar, ele contrai. Quando você vai se movimentar, ele contrai. E aí tem momentos que ele relaxa também, que é no xixi, no cocô e na hora que você vai soltar pum e no parque. Os problemas mais comuns que a gente mais escuta são as incontinências, né? Que é essa perda de xixi durante, por exemplo, um esforço. Tipo, você espirra e de repente escapa xixi. Mas existem outros problemas também, por exemplo, como você falou, ligados à tensão. Então, por exemplo, muita tensão nessa musculatura pode dar dor na relação sexual. É uma das coisas que pode gerar
a tensão excessiva nessa região. Tá. Então, pode ser incontinência por esforço. Isso. Né? E tem também a incontinência urinária por urgência, desculpa, que é quando a pessoa está com vontade de fazer xixi, dá aquela vontade desesperada, e às vezes pode ter perda de xixi durante essa vontade, e ela acorda muitas vezes à noite para fazer xixi também. Então, fazer os exercícios vai ajudar tanto a relaxar quanto a fortalecer. Isso. Então, é legal ganhar essa coordenação na musculatura do assoalho pélvico para tanto aprender a contrair quanto aprender a relaxar também, porque é importante relaxar essa região também. Isso mesmo. A gente já tem perguntas. A primeira pergunta da Ivone. Se ela pergunta o seguinte: devemos fazer os exercícios íntimos todos os dias e sempre os mesmos? Apertar e soltar? Boa pergunta, Ivone. O assoalho pélvico é um músculo estriado, então a gente deve fortalecer essa região, sim, como se fosse uma outra parte do corpo. Tem uma quantidade, né, de contrações que dá para fazer, e isso depende muito do tipo da pessoa. Então, se ela tem algum problema na região, a gente pode prescrever mais ou menos, e aí depende de cada caso. Mas o que eu gostei mais dessa pergunta foi que sempre os exercícios são os mesmos e apertar e soltar. Aí eu até fiz um post hoje sobre isso. Então, nenhum músculo do corpo a gente trabalha sempre igual, né? Então, por exemplo, você vai fazer um bíceps, né? Que é esse exercício que todo mundo sabe. Você não faz só bíceps assim, né? Então, apertar e soltar seria como se você passasse sua vida inteira fazendo só bíceps assim. E se você sabe que você trabalha com movimento, que esse não é o melhor jeito de trabalhar. Então, legal para o assoalho pélvico é porque você vai dar vários estímulos para ele. Então, vários tipos de contração. Então, contrair um pouquinho, contrair mais forte. Por quê? A gente tem uma divisão, né, entre frente do assoalho pélvico e trás do assoalho pélvico. E essa musculatura de trás, que está relacionada ao ânus, chama elevador do ânus, é um músculo que é 90% do assoalho pélvico. E ele é o músculo mais forte. Então, se vocês sabem contrair, vocês vão ver que quando vocês contraem, o ânus entra muito, né? E ele entra porque ele é tudo isso daqui, e toda essa parte aqui interna. Então, quando a gente contrai, esse músculo aqui, ele é muito mais forte do que esses daqui pequenininhos, né? Mas a gente precisa ter coordenação nessa parte da frente. Então, não é só apertar e soltar. Você pode apertar e contrair algumas vezes, soltar devagar, você pode soltar mais rápido, você pode, tipo, dar um intervalo maior. Então, tem alguns tipos de variação de contrações que a gente vai fazer juntos. Vamos fazer. Isso. A gente vai fazer. É isso mesmo, gente. E eu costumo falar exatamente a mesma coisa. Que tem pessoas que me perguntam: esse exercício é para fazer todo dia? Então, é a mesma resposta. Sim. O importante é você variar os estímulos, né? Estímulos diferentes para você poder ter a resposta também, né? Porque senão ele se acostuma. Exatamente. Né? E coordenação também, né? Exatamente. Trabalhar a coordenação. A Fernanda Simar pergunta: quero saber algum exercício íntimo com acessório. Bom, a gente ficou pensando sobre isso. Eu achei que um acessório fácil, que é mais fácil todo mundo ter, é um estimulador clitoriano, né? Que a gente até falou depois de mostrar uma imagem, que é como se fosse um vibrador. E a vibração, ela pode estimular a musculatura. Então, a vibração do vibrador clitoriano, por exemplo, você pode estimular a vulva e a região do assoalho pélvico inteiro, então, tipo, aqui assim, para ganhar a percepção dessa região. Além disso, que é uma coisa bem fácil de ter, que é um estímulo de vibração, a gente pode pensar em cones vaginais. Mas é uma coisa bem específica que eu não tenho aqui para mostrar, mas são pezinhos que a gente coloca de uso interno, que é para estimular essa musculatura, que é uma ótima coisa também a ser usada. A Márcia pergunta o seguinte no Instagram: a ginástica íntima vale para quem já passou dos 60 anos? Super, vale para todo mundo de qualquer idade, homem e mulher. E principalmente para mulheres que têm 60 anos, a gente pode pensar que a gravidade já agiu bastante, né? Então, como o nosso tríceps, por exemplo, cai, o nosso assoalho pélvico tem a tendência a cair também. Então, a musculatura, e o que isso poderia causar? Por exemplo, se você não tem força nessa musculatura,
Você pode, por exemplo, ficar com bexiga caída. Então, é importante fortalecer essa musculatura, até para melhorar a lubrificação, para melhorar o prazer, né? E isso em qualquer idade. E mulheres acima de 60 anos, mais importante para sustentar tudo, para sustentar a bexiga e tudo. Certo. A Gil está perguntando agora aqui, ó. Mas existe outro tipo de contração sem ser o de contrair e soltar? Existe, a gente consegue fazer coordenação. Então, por exemplo, contrair e soltar seria uma coisa assim, não? Contrai e solta. Você pode contrair pouco e oscilar, você pode contrair um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Os exercícios são de contração e relaxamento, mas você pode trabalhar essa coordenação. Então, pensar em contrair mais a parte da frente, pensar em contrair mais a parte de trás, pensar em trabalhar a contração com outros exercícios, tipo com sopro, que a gente vai fazer depois. Tá, vamos fazer. Agora, voltando na pergunta da Márcia, que ela fala para quem já passou dos 60 anos, para quem está na menopausa. Super bom. Super bom, né? Super. Para qualquer mulher, porque assim, a gente, na menopausa você vai ter queixas, tipo, você pode ter queixas principalmente de incontinência urinária de esforço, até bexiga hiperativa ou incontinência urinária de urgência, mas o que acontece é que o estrogênio, ele ajuda a irrigação dessa região. Quando você tem uma queda de estrogênio, você tem uma diminuição da irrigação, e aí você pode ter uma fraqueza, entre aspas, dessa musculatura por causa da diminuição do estrogênio. Então é super, super importante. Além da fraqueza, uma desidratação, né? Uma desidratação total. E tem uma pergunta da Dulce aqui, ó. Colágeno ajuda na musculatura? Super, super. Na verdade, o colágeno é o que dá sustentação, né? E conforme a gente vai perdendo colágeno, essa parte de sustentação vai se... É importante dizer que o colágeno é produzido pelo próprio corpo. Então, Isso. você pode estimular o teu corpo a produzir o colágeno. Como? Através dos exercícios. Isso. Não é? Isso mesmo. Não é. Então, aqui, ó. Tico Tico, 40, pergunta assim. Por favor, em que posição se tem os melhores resultados para praticar os exercícios íntimos? Legal, boa pergunta. Então, o jeito mais fácil de praticar, né, por exemplo, para quem está começando, é de barriga para cima ou para baixo. Então, quando você está deitada, a ação da gravidade sobre o assoalho pélvico é menor, né? Então, porque quando a gente está sentado ou em pé, vem toda a gravidade para cá. Quando você está deitada, você tira essa ação da gravidade. Então, essa forma é uma forma mais fácil, porque você não tem ação do peso sobre o assoalho pélvico. E aí você pode pensar em praticar assim, de barriga para cima, barriga para baixo. Outra forma que eu gosto de ensinar bem é deitar de lado, esticando a perna de baixo e a de cima dobrada, que aí você tem mais sensação dessa parte da frente do assoalho pélvico. E o mais importante, antes de tudo, na verdade, é saber se você está contraindo, né? Então, porque às vezes a gente acha que contrai a musculatura e não. E aí, como que a gente pode fazer? Colocando um espelho aqui, aí você vai, quando você contrai o assoalho, o que a gente quer ver, por exemplo, é o ânus indo para dentro e a vagina indo para dentro. E se você não conseguir enxergar, você pode colocar o dedo interno ou nesse espaço entre o ânus e a vagina, que você vai sentir um movimento acontecendo para dentro. Então, o jeito mais fácil, teoricamente, é deitada, depois sentada, depois em pé. E aí, às vezes, com o movimento fica mais difícil ainda. A Andrea está perguntando o seguinte, Andrea Tang. Por que ocorre incontinência urinária em atletas? E como trabalhar isso? Boa. Essa pergunta é bem boa. É uma pergunta que não tem... A gente tem algumas hipóteses, mas não existe uma resposta exata para ela. Uma das coisas é que a gente acha que as mulheres que praticam atividade física podem ter um cansaço dessa região e ter perda. E a outra coisa é que a rigidez ou a pressão demais nessa musculatura do assoalho pélvico, por exemplo, mulheres que saltam demais não tem essa resposta, essa contração essa contração antecipatória e a perda pode ocorrer. O que eu vejo na minha prática é mulheres que praticam atividade física às vezes têm tem muita tensão nessa região do abdômen e logo tem muita tensão nessa região do assoalho pélvico. Quem faz a função da contração do assoalho pélvico, quem ajuda, na verdade, o assoalho pélvico é a musculatura que está em torno também. Então, o glúteo, a musculatura da coxa, o jeito que você corre, tipo, ou salta, como você absorve o impacto. Então,
mulheres que praticam atividade física, atletas que têm alto impacto, o importante é você observar o entorno. Então, como que está sendo esse impacto no corpo dela. E aí a fáscia tem uma função super importante em absorver, né? E algo que você já me falou uma vez que eu achei super interessante, que no agachamento, você faz muitas vezes, se você faz o agachamento na hora de descer e você faz a contração, que tem que ser ao contrário. Boa. Então, o que acontece é que muitas vezes as mulheres são orientadas a contrair o assoalho pélvico em qualquer situação. Legal você ter falado isso. Quando a gente desce no agachamento, os isquios, né? Quando você está descendo, os isquios eles abrem. E eles precisam abrir. Então, a gente tem que trabalhar junto à respiração. Então, por exemplo, quando você vai descer no agachamento, você pode pensar numa inspiração e deixar o isquio abrir e soltar o ar na hora que você está esticando, contraindo a musculatura do assoalho. O importante, tipo, em quem trabalha atividade, quem é atleta e trabalha ou pratica muita atividade física, é ter bastante flexibilidade, principalmente nessa região, e deixar a respiração muito fluida. O que acontece é que muita gente, por medo de perder, começa a contrair o assoalho o tempo inteiro. E aí, o assoalho pélvico, ele funciona como se fosse um trampolim, né? Então, e se vocês forem ver, ele tem um formato de trampolim, né? Ele tem um formato de cuia, assim. Então, quando a gente corre, ele faz isso. E ele precisa fazer isso. Se você trava a respiração, trava o abdômen, ele não tem essa capacidade. E aí a pessoa às vezes começa a ter perda por causa disso. E rigidez não funciona muito com flexibilidade, né? A Marília está perguntando, a musculação ajuda? Trabalhar o entorno ajuda. Não é que você vai melhorar uma incontinência urinária, por exemplo, porque você está com um glúteo forte, mas você vai tirar a sobrecarga. Mas fortalecimento da região do entorno com flexibilidade. Sim. Então, sim. E Pilates ajuda também? Então, saiu... na verdade, se você fizer só pilates, não quer dizer que você vai tratar a incontinência urinária, mas melhorar o entorno melhor. Então, tem a mesma ideia da musculação. Trabalhar o entorno é muito importante para o assoalho pélvico. Mas se você tem incontinência urinária, é importante você trabalhar a musculatura do assoalho pélvico e aí você depois trabalha o entorno. Então, é uma combinação. E aquilo que a gente tinha falado também, que é importante, que hoje em dia a maioria dos profissionais não fazem mais isso, mas quando você está fazendo pilates, você não manter a contração do assoalho pélvico o tempo inteiro. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Manter elástico, respirar, né, livremente, isso. Relaxar e contrair. Isso. E, na verdade, deixar ele em paz um pouco, né? O assoalho pélvico, ele trabalha... quando você, por exemplo, você faz uma expiração, ele já tem uma ativação. O negócio é que às vezes a gente exige demais dele, sabe? Você fica 1 hora contraindo o assoalho pélvico, também não é o ideal. Ótimo, já entra numa pergunta aqui da Ritinha, que ela pergunta o seguinte: li que exercícios íntimos não devem ser praticados por muito tempo, verdade? Super, é o que eu falei lá no começo, tipo, a gente não fica contraindo você não passa 1 hora de uma aula fazendo um exercício de bíceps ou mantendo ele contraído o tempo inteiro. Então é bacana fazer os exercícios para cá, mas sempre dando para o assoalho pélvico, mas sempre dando um intervalo grande de relaxamento e trabalhando ele de várias formas, assim, não só contrair e soltar, mas contrair, mixar contrações com respiração. Importante deixar a respiração bem fluida e não manter o abdômen contraído o tempo inteiro. Exatamente. Os exercícios de Kegels, o Kegel é um médico que foi ele que inventou essas contrações. E podemos dizer que o exercício de Kegel é contrair e soltar. A fisioterapia trabalha com muito mais com outras coisas, né? Então, o que eu trabalho é muito mais só do que contrair e soltar. Então, o Kegel é mais ou menos isso. Ótimo. Aqui, a Pam está perguntando aqui, ó. Quero aprender exercícios íntimos para aprender o Bilal do meu marido na hora do tuk-tuk. Eu acho que antes de prender, fazer as contrações, é bom para ela, né? Então, a gente sabe que mulheres que contraem, têm essa musculatura fortalecida, têm mais prazer. Isso porque o assoalho pélvico, ele está conectado com o clitóris, né? Então, a mulher ela tem prazer pelo clitóris. Então, quando você contrai essa musculatura, você estimula essa região.
E sim, você consegue fortalecer a musculatura ao ponto do seu parceiro perceber. E aí, essas contrações são mais essas de, tipo, que eu falei que são contrações que você pode fazer mais pulsada, ao invés de só contrair e soltar. Você pode tentar apertar, e apertando por andares, brincar de elevador, enfim, até isso, falando sobre isso. Você contrai um pouco, mais forte, mais forte. E aí, para a gente conseguir desenvolver isso, a gente tem que trabalhar bastante coordenação. Mas Sim. super dá. Ah lá. Bom, então vamos fazer os exercícios? Vamos. A gente vai fazer, então, que eu e a Laura a gente montou, são exercícios faciais, que ao mesmo tempo que a gente está fazendo o exercício para o rosto, a gente vai estar acionando, então, o assoalho pélvico. Tanto relaxando quanto fortalecendo. Então, a primeira respiração, que é a respiração do leão, que vocês já conhecem, quem já me acompanha aqui, a respiração do leão, Laura, seguinte, você vai inspirar profundo, soltar o ar e colocar a língua para fora, assim, ó. Tá. Essa é a respiração do leão, tá? Vamos fazer juntos. Isso. Então esse é um exercício que é uma desintoxicação, né? Que ajuda também a relaxar. E a gente já está trabalhando também papada e pescoço e acionando também o assoalho pélvico, só que a gente vai fazer agora um movimento que a Laura sugeriu, que é da báscula. Isso. Que é Vai fazer esse movimento aqui, isso. E aí a gente pode sentir mais a parte da frente do assoalho pélvico, mais essa parte do clitóris, da uretra e da vagina. E quando a gente inspira profundo, quando a gente faz essa respiração, a gente pode sentir que o assoalho pélvico ele vai em direção para baixo, né? Como se ele expandisse junto com o abdômen. Como o abdômen expande para frente, ele expande para baixo. Então isso é uma boa forma de criar um alongamento, um relaxamento, entre aspas, dele. Tá. Então a gente vai fazer. Vai inspirar lá para frente, isso, né? E mais contrai, né? Isso, boa, isso que eu falo. Então, assim, a gente inspira, vai pra frente e relaxa. E quando a gente vai pra trás, a gente faz assim e contrai. Quando a gente faz o movimento pra trás. Olha só, a deusa tá perguntando o seguinte, voltando aqui na incontinência, né? Quando eu tô na caminhada, tá acontecendo uma dor que não consigo descobrir. É um incômodo, tenho que parar rápido de tanta dor. Tem alguma sugestão? Não sei se tem a ver com incontinência, né? Que contrações são essas? Era bom ela dar uma investigada, né? Porque pode ser no assoalho pélvico, mas pode ser na pelve, nos ossos. Né? Era bom você dar uma olhada mesmo para saber o que é. Mas eu não consigo ter uma ideia. Aí ele tá falando assim, eu não sei porque as mulheres dão risada, é um exercício comum. Sim. É que eu acho que é mais íntimo, né? Daí as pessoas ficam mais... Mas sem graça, né? Tá. Então agora a gente vai fazer, porque o assoalho pélvico também tem relação com a TM, né? Com essa articulação temporomandibular. Então a gente vai fazer um exercício que no meu curso chama Boca Louca, e ao mesmo tempo que a gente vai soltar, então, essa região aqui do maxilar, a gente vai soltar a região da pelve. Isso. Então, para a gente ter um assoalho pélvico bom, a gente tem que ter boa mobilidade. Então, se você não consegue, por exemplo, se você senta, vamos ver se dá para aparecer minha perna. Se você senta assim com a perna cruzada, sua perna vem parar aqui, quer dizer que você tem pouca mobilidade aqui. Então, sua perna deveria ficar mais retinha, assim, né? Então, se a gente tem pouca mobilidade aqui, provavelmente a gente está sobrecarregando o assoalho pélvico. Então, esse exercício vai ajudar a dar uma soltadinha. Então, vamos fazer juntas. Então, a primeira parte do exercício é... Isso. E agora, para juntar com a segunda parte, é... Aí a gente vai fazer do outro lado agora. Do outro lado. É engraçado mesmo. Acho que eu mudei de lado. Mudou? É bom
E movimentar essa área, você cria mais circulação, enfim, você cria mais. Você manda sangue para essa região, é ótimo, é super importante. Para gestante, para mulher que não está grávida, para mulher na menopausa, é importante. Soltar, né? Super, soltar também. Soltar. Homens também, né? Homens também, tô falando só de mulher, mas sim, homem é super importante. Às vezes homem tem pouca mobilidade nessa região. É super importante também. Bom, o próximo exercício que a gente vai fazer é uma estimulação sensorial, que hoje a gente vai fazer com a língua. A gente vai fazer um movimento de... É isso, primeiro. Mais grave, né? Mais grave. Isso. E quando a gente fizer, então, o som mais grave... É mais para relaxar essa região do assoalho pélvico. Então, tenta sentar, tipo, que eu falo com a coluna, com a parte da frente da coluna aberta. Então, tenta não sentar assim, tenta crescer, apoiar ou o pé no chão que está apoiado, ou as costas, mas sem ir lá para trás. Então, cresce a coluna. Tá. E aí, quando a gente faz sons mais graves, a tendência é a gente relaxar mais. Sentir um relaxamento nessa região. Vamos lá. Vamos fazer agora com o queixo lá para cima? Vamos. Então, além de estar dando essa estimulação também para o assoalho pélvico, a gente está trabalhando toda essa região de pescoço papada. Então, é um ótimo exercício para a gente trabalhar. E se a gente quiser intensificar um pouquinho mais, a gente pode fazer mais agudo. A gente faz mais agudo. Então, vamos fazer. Vamos fazer com o queixo lá para cima? Perceberam? Estão percebendo? Estão percebendo essa relação, gente? Conta pra mim. Deixa eu ver aqui os comentários, se o pessoal tá percebendo. Tem um monte de coraçãozinho, acho que vocês estão. Boa! Tem um que eu adoro, que é o beijinho. O beijinho, esse é beijinho, é ótimo para trabalhar o contorno aqui, ó, das bochechas. E a gente falou de fazer beijinho com a boca, aí você faz beijinho com a vagina. Então, beija como se você fizesse uma piscadinha assim com a vagina. Exatamente esse movimento. Então, a gente pode fazer ou junto, então, ao mesmo tempo que eu faço com a boca, eu faço com a vagina, ou eu faço com a boca e com a vagina. 10? Vamos dar um tempo maior de intervalo. Boa. Foi? 10. Conseguiram? E aí a gente pode pensar, tipo, a gente pode pensar numa inclinação para frente, a gente sente mais à frente do assoalho pélvico. E aí, se a gente fizer uma inclinação mais para trás, a gente sente mais atrás, por exemplo, o ânus. E aí a gente pode também beijar com o ânus. Então faz e pisca o ânus. E pisca o ânus. Ou faz com o ânus ao mesmo tempo. Consegue perceber a diferença? Tá, né? Uhum. Isso não quer dizer que tá assim, tá? É só uma báscula posterior. A Adriana tá falando, não consigo fazer beijinho pra fora, só pra dentro. Ah, não, é pra puxar pra dentro mesmo. É pra, tipo, fazer assim, com a vagina, né? E com o ânus. Isso, não é empurrar pra fora, não. O beijinho tá fácil. Entendeu, Adriana? Simples. Agora a gente vai fazer Tem um exercício que eu faço para os olhos, que a gente tem que piscar bem rápido. E a gente vai agora sincronizar a piscada dos olhos com... Eu tenho uma contração que chama Quick Flicks, que é uma contração, então essa do beijinho é mais profunda, né? Essa Quick Flicks é bem pequenininha, é como se você quisesse fazer isso daqui na sua uretra, no seu
clitóris, né? No buraquinho do xixi ou no clitóris da mulher. Então, a gente pode fazer assim, a gente pode ir para frente, porque quando a gente faz a báscula para frente ou apoia a mão mais na frente, a parte da frente da vagina fica mais encostada, né? Então é como se a gente estivesse, tipo, encostando nessa região, sabe? Então, imagina que eu tô com a pelve assim, quando eu vou um pouquinho para frente, eu encosto essa parte aqui que é a clitóris e uretra. E aí, a gente vai fazer essa piscadinha lá. E é bem sutil e a gente pode fazer talvez um pouquinho devagar, Tá, mas é bem sutil e curtinho. tá. E se eu estiver fazendo certo, se eu estiver fazendo essa contração certa, vai ser gostosinho, porque eu vou estar estimulando meu clitóris de alguma forma. Não quer dizer que eu vou ficar excitada nem nada, nem vou ter prazer, mas pode começar uma excitação. Tá. Então, vamos lá. Você Piscando. começa. E são com os dois olhos ou pode fazer o cada Com um? os dois. Ah, Não, pode ser com os dois. tá bom. Isso é mais difícil fazer rápido, né? Coordenar no começo. É. Legal! Senti isso. Super legal! Dá pra sentir, Dá né? pra sentir. E Dá aí, pra sentir. Enquanto tá fazendo esse exercício, yoga pros olhos, já faz também os olhos de baixo. pros olhos de baixo. Adorei, muito legal. E o suspiro? Pra relaxar. Boa, então as cordas vocais têm a ver com assoalho pélvico, né? Então, se você for ver formato, até tem a ver, realmente. Tipo, e é impressionante como essa parte tem relação até em formato, tudo. Então, quando a gente. E a gente pode testar até. Quando eu faço assim. Relaxa, né? É tipo gostosinho. E quando eu faço uma coisa mais aguda, eu não vou relaxar, eu vou ativar. Então, o suspiro serve para relaxar essa região. Entendi. E a gente até solta aqui, né? Muito bom. A Adriana fez uma pergunta para que serve essa dos olhos. Lembra que eu falei lá no começo que é importante não só contrair e soltar? Isso é uma forma de coordenação. Então, quando a gente contrai diferente dessas formas diferentes, né, o assoalho pélvico, você está coordenando. Então, pode servir tanto para a parte de coordenação quanto na parte sexual. Você pode usar isso numa preliminar, para até, enfim, para antes da relação. E, na verdade, essa contração tem uma outra função também, que é inibir vontade de fazer xixi. Ah, é? Essa contração chama quick flicks. Quando você faz essa contração assim, só que lá, né, você inibe a sua vontade de fazer xixi. Ela manda uma mensagem para sua bexiga que não é o momento dela funcionar. Olha só, essa é novidade para mim. Ela ajuda. A Renata Campos está falando, amando. Que bom, Rei, quanto tempo. A Adriana também, muito bom, adorando a aula. A Suzy Cam está falando, muito divertido. E a Márcia está falando, não consigo fazer sair esse som. Eu acho que tem um pouco de dificuldade aqui. Aquele de... não, mas foi bem. Mas eu... É treino? É treino. É treino. Eu acho que sim. Sim. Bom, gente, acho que tem um exercício que a gente não fez de rotação. Boa, esse é bom. Né? Então, um exercício que eu faço também, que é um exercício funcional, que tem também no programa, no Gaia Facial Fit, inclusive, vou falar aqui um pouquinho, né, do meu curso online, para quem não conhece ainda. Tem o Gaia Facial Fit Pro, que é um curso completo, que trabalha 5 regiões do rosto, que é testa, os olhos, região das bochechas, bigode chinês, os lábios, pescoço, papada. E tem os cursos nas versões light, que daí você pode escolher uma parte que mais incomoda no seu rosto e você escolhe e começa, então, por um curso mais acessível e mais específico. E é incrível, é muito legal. Vale muito a pena. E olha a Obrigada. pele dela. Que pele maravilhosa. E esse exercício que eu vou fazer é um exercício funcional. É um exercício que a gente vai fazer uma rotação de tronco. Então pode até chegar um pouquinho, chega um pouquinho mais para cá. A gente vai fazer um movimento de... Imagina que você está com um pezinho aqui na frente e você vai fazer o movimento de fazer essa rotação e olhar lá para trás, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Isso, só eu já mostrei como faz. Agora volta aqui. Isso.
Então a gente vai inspirar olhando lá para trás e rodando, né? E solta o ar, e quando você solta o ar, você pode soltar o ar ativando a musculatura do assoalho pélvico. Tá. E aí a gente pensa na parte mais da frente. Então, inspira, leva lá. Solta o ar ativando a musculatura. E volta. E aí a gente pode fazer para o outro lado. Tá. Quer fazer? Então, inspira, vamos fazer juntas? Tá bom. Inspira. Solta. Aí. O importante é não travar a respiração. Principalmente para o assoalho pélvico, é deixar essa musculatura, tipo, sempre. A respiração, desculpa, sempre fluida. Isso porque se a gente trava a respiração, a gente acaba, tipo, empurrando o assoalho pélvico para baixo. Isso não quer dizer que. É melhor todo mundo fazer isso. Então, quando a gente inspirar e expirar, se movimentar durante a respiração, não travar a respiração. Para o assoalho pélvico é super importante. E, né, fazendo esses movimentos de... Isso. Ótimo. A Márcia está perguntando assim, você já pensou em cursos para o corpo todo? Já pensei. Em breve vai acontecer isso. E a Marinalva está perguntando, onde eu encontro o curso Light? Na gaiafacialfit.com.br. Lá tem todos os cursos, os 5 cursos Light e o Pro, que é o completo. Certo? Perguntas? Para o homem é bom fazer esses exercícios? Sim. É basicamente a mesma... Eu falei e não respondi. Então, ó, eu posso ler a pergunta? Pode. Então, o Alexandre falou, para o homem é bom fazer esses mesmos exercícios? Sim. A gente, que é mulher, a gente tem um fator de risco, né? Que é a nossa pelve é mais aberta do que vocês. E além disso, a gente tem a vagina, que deixa essa região mais sensível. Então, se você pensar, os homens têm 2 buracos e a gente tem 3. Então, a gente tem mais tendência a ter problemas nessa região. Mas, pensando né, todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô e todo mundo tem relação sexual, até uma certa idade, enfim. Mas todo mundo quer ter uma parte sexual bacana. Então, sim, para os homens é super importante, tanto para conter a ejaculação, conseguir segurar por mais tempo, ou ter mais prazer na relação sexual. E o xixi também, na parte Ótimo. funcional. A Leia está perguntando para mim, qual o valor do Pro, do curso? 10 de R$ 39,50. E o Light, R$ 79,00. Então, um ótimo valor, gente. Também que dá para dividir em 10 vezes. Super bom. Certo? Acho que é Alguma isso. pergunta? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Não? Não é isso. Gente, então essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito, adorei que você veio. Obrigada, Laura. Obrigada, foi um prazer. Sempre é muito divertido, muito gostoso. E sempre acrescenta muito nas nossas rotinas de beleza natural. Sim. Vocês gostaram? Então tá bom, gente. Espero vocês numa próxima. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau e até.